O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Vamos repetir? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas, quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque ele era muito, muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Para Deus Tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, nesta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós. Aleluia, 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 aleluia. A palavra de Deus é viva e penetrante, é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Está escrito aqui, no livro da palavra de Deus, no capítulo 4, versículo 12. Agora, se o nosso corpo é anestesiado,
como acontece quando vamos sofrer alguma cirurgia, às vezes até extrair ou fazer assim um conserto nos dentes, aí a gente nem sente, né, por causa da anestesia. Então pode acontecer isso às vezes com a nossa vida, ficarmos anestesiados, e a gente escutar a palavra de Deus, e ela assim não fazer efeito na nossa vida. Vocês querem que a palavra de Deus faça efeito na vida de vocês, na nossa vida, sim ou não? Ah, graças a Deus, graças a Deus. Porque se essa palavra não faz efeito, aí a nossa vida fica assim alheia ao que está acontecendo no mundo. E em vez de seguir a palavra de Deus, a gente vai seguir a palavra do mundo. E a palavra do mundo, ao contrário do que está ali no nosso tema, em vez de defender a vida, vai atacar a vida. Em vez de proteger o meio ambiente, vai explorar, vai destruir tudo. Agora é interessante, né? A palavra, ela penetra até dividir alma e espírito, articulações e medulas, uma força viva da palavra. Mas a palavra é o próprio Deus, que é a mesma sabedoria, é o verbo, o Cristo, Jesus, que se fez carne. Como é que a gente fala no Ângelus? O verbo se fez carne. E mesmo lá no Gênesis, que é a palavra de Deus, está assim: no princípio era o verbo, era a palavra era Deus. Então Deus estava sempre presente. E lá também sobre a sabedoria, como uma criancinha brincando de alegria, vendo cada obra da criação que ia surgindo, ou então como o mestre de obras. Mas aí vem o julgamento da palavra. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Então, os nossos pensamentos, as nossas intenções são julgados pela palavra. E olha que interessante, não há criatura alguma que fique oculto diante dessa palavra. Ela vem como uma luz, e tudo está nu e descoberto aos olhos da palavra. E aqui o último versículo. A ela devemos prestar contas. Vamos dizer? A ela devemos prestar contas. Então nós devemos prestar contas, por exemplo, da oração que Salomão faz na primeira leitura, e que nós também pedimos, quando pedimos os dons do Espírito Santo: Senhor, vem dar-nos sabedoria. Vamos repetir? Senhor, vem dar-nos sabedoria. O que é então a sabedoria? Vejam bem como é que ela é aqui entendida, ela é preferida aos cetros. Cetros é o sinal de poder que o rei tem na mão, aos tronos. Em comparação com a sabedoria, a riqueza não tem valor nenhum, nem mesmo a pedra preciosa se iguala a ela. E ao seu lado, todo o ouro do mundo ao lado da sabedoria, está falando aqui, ó, um punhado de areia. A prata dela a prata, comparado com a sabedoria, é como uma lama, como essa lama que passa aqui no rio de Congonhas, e principalmente quando chove, né? Toda suja, toda cheia de minério, ou aquela lama que saiu da barragem do Fundão, lá em Bento Rodrigues há 6 anos, ou em Brumadinho, 2019. Então, diante da sabedoria, os bens materiais, poderes, fama, tudo isso se esvai. A fama é como se fosse uma bolha de sabão, qualquer coisinha explode diante então da sabedoria. E aqui no pedido, né, que é atribuído a Salomão nessa oração, ele fala que amou mais a sabedoria do que a saúde e a beleza. O que nós amamos mais? O que a gente busca mais? Beleza estética, saúde ou a sabedoria? Ele quis possuí-la mais do que a luz que irradia, que aquece, que penetra. O esplendor da sabedoria está aqui, ó, não se apaga. Agora, o que acontece? Os outros bens, o meio ambiente, sabedoria, as outras criaturas, tudo veio dela, veio com a sabedoria. Uma riqueza incalculável está em suas mãos. E na ladainha de Nossa Senhora, como é que a gente invoca uma das ladainhas? Nossa Senhora Maria, sede da sabedoria, sabedoria. Porque a sabedoria, a sede é a casa da sabedoria. É o lar, é onde abriga a sabedoria. E a sabedoria é o próprio Deus. Essa sabedoria que faltou àquela pessoa que foi, aqui está dizendo, Jesus estava caminhando, chegou alguém correndo para estar com Jesus.
alguém do povo. Jesus caminhando, ensinando, libertando as pessoas do mal. Então esse alguém que chega, ele prostra-se diante de Jesus, ou seja, ele dobrou os joelhos. No Evangelho de Marcos, é interessante, só 2 vezes uma pessoa se dobra diante de Jesus. O leproso, que fala, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, dobra-se, reconhece que Jesus é o filho de Davi, e agora esse homem, esse alguém, esse tal. E esse alguém, então, ele chama Jesus de bom mestre, o que é que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Aí começa. Ou seja, ele quer fazer para ganhar. E Jesus fala que às vezes para ganhar a vida tem que perder, tem que renunciar, tem que ficar desapegado, ou ser pessoa desapegada. Mas Jesus ele não foi direto na questão do desapego. Jesus vai logo, primeiro pergunta, mas por que você está me chamando de bom? Bom somente é Deus. Vamos repetir de novo? Bom somente é Deus, que criou tudo por amor às crianças, o pai e a mãe, os adultos. Aliás, a nossa vida, semana passada terminou, dia 8, a Semana da Vida, Família Santuário da Vida. Na verdade, ela não começou no ventre materno, na nossa concepção. Começou bem antes. Lá no Gênesis, ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Então, para nós existirmos, antes de nós, muita gente teve que existir. Milhões e milhões de pessoas. E se aí atrás, dos nossos ancestrais, antepassados, fosse um acasalamento diferente ou uma relação diferente, não seríamos nós que teríamos nascido. Teriam sido outras pessoas. Mas por que fomos nós, hein? Por que será? A diferença, ou melhor, a resposta nós vamos encontrar em Deus. E aí a gente pode dizer, nós existimos porque Deus quis. Nós existimos porque Deus nos amou, nos ama. Nos criou sua imagem e semelhança, com inteligência, com livre-arbítrio, muito parecidos com Ele, colocou os mandamentos para a gente seguir. Por isso que Jesus então falou com ele, você conhece os mandamentos, ou tu conheces os mandamentos? Aí todos os mandamentos que Jesus coloca em relação ao próximo, não em relação a Deus. Jesus não coloca logo, amarás a Deus de todo o coração. Jesus começa, amarás, quer dizer, Jesus começa falando do não, as proibições. Não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, não prejudicarás ninguém. E depois uma positiva, honra teu pai e tua mãe. Ele ficou feliz. Olha, mestre, eu observo isso desde a minha juventude. Ou seja, então já vou ganhar a vida eterna. Aqui ele pensava a vida eterna como uma glória depois da morte. Quando Jesus vai dizer que o reinado dele, não é uma conquista, uma glória, um prêmio depois da morte. Já é uma conquista aqui na terra. Ele vem inaugurar esse reino, essa vida eterna. Como que ele vem inaugurar? Primeiro se fazendo um de nós, humano, ser humano, carregando nossas dores, nossas fraquezas, nossas inseguranças, nossos pecados. Ele carregou lá, levando na cruz, perdoando tudo que a gente fez e faz contra ele, tudo que a humanidade faz contra si mesma, contra o próximo, Jesus já perdoou. Mas nós alcançaremos o perdão se nós também tomarmos consciência dos nossos pecados, das nossas fraquezas, desde os pecados mais leves, às vezes o que a gente chama uma mentirinha, uma desobediência, uma irritação à mamãe, às vezes um mau exemplo que nós adultos damos, um mau conselho, até os pecados mais graves, os pecados hediondos, a exploração do meio ambiente, o acúmulo, a ganância, ou seja, colocar isso acima da sabedoria. Já acabamos de escutar aqui na palavra de Deus, todas as riquezas do mundo, cetros, poderes. Se as autoridades desse mundo pensassem assim, desde as autoridades mais simples, dos bairros, nas comunidades, vamos falar das autoridades da igreja, mas também das autoridades municipais, autoridades militares, autoridades dos estados, dos países. O que as pessoas buscam quando alcançam o poder? Servir. Pedem o que Salomão pediu, sabedoria para discernir. Aí, quando Jesus, então, olhou para ele com amor, ele não foi tocado pelo olhar amoroso de Jesus. Jesus olhou para ele com amor, está escrito aqui.
mas falou para ele: só uma coisa te falta. E aí lançou a exortação: vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres, e aí você vai ter um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Nessa hora, como é que está escrito aqui, ao ouvir isso, ele ficou muito abatido, muito triste, foi se afastando. Aí Jesus lançou uma palavra que os discípulos ficaram espantados, e nós também. E aí, principalmente os que têm riquezas, e às vezes falam o nome de Deus, colocam Deus acima de tudo, mas às vezes as pessoas abaixo de nada. E às vezes nós mesmos, com nossas pequenas posses. E aí o que Jesus fala? Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Jesus está querendo dizer que a riqueza é mal? Não, a riqueza em si é um bem. Na Bíblia está escrito lá, o Abraão, também Isaac, o Ló, né, a história do Ló. Na Bíblia, muita riqueza, muitos filhos, sinal da bênção de Deus. Agora, a riqueza que é mal usada, mal adquirida, explorando as pessoas, a pessoa ficar apegada às riquezas, escrava das riquezas, aí não vai entrar no reino de Deus. Por quê? Porque ela já tem o seu Deus, que é o seu dinheiro, são os seus prazeres, seus poderes. E aí, se ela tem isso como riqueza dela, ela não vai partilhar, vai pensar só nela, vai ficar escrava das instituições, dos mecanismos de morte, de vida. Por isso que quando os discípulos ficaram espantados, Jesus ainda reforçou: como é difícil, mas não impossível, porque a gente já completou a frase, para Deus tudo é possível. Então, se a gente pede a sabedoria, que faz hoje a gente sair de casa, vir à missa, rezar, pedir intercessão de Nossa Senhora Aparecida, agradecer graças, daqui de Itabiri, de Congonhas, muita gente indo lá a Aparecida, muitos bispos que foram lá, as transmissões da missa, ao longo da semana outros irão receber graças há 304 anos, quando aquela imagenzinha parecida com essa foi recolhida na rede dos pescadores, mostrando então que Deus acolhe as intenções e as orações das pessoas simples que nele confiam. Por isso que Jesus vai dizer então que para Deus tudo é possível, mas se a pessoa não se desapegar, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Então Pedro pergunta: mas nós deixamos tudo. E aí o que Jesus fala? Quem deixou tudo por causa dele, por causa de Jesus e do Evangelho, ou seja, colocou Jesus como centro, Jesus como aquele que de fato garante a felicidade, o perdão. Aí a pessoa é capaz de renunciar tudo, é capaz de viver o desapego. Isso, nós temos essa experiência, os que realmente se desapegam da família, mas cada dia precisa pedir a Deus essa graça. Os padres religiosos, os ministros ordenados, aqueles que vão para mais longe ainda, como temos padres da nossa diocese, religiosos, mas também cristãos leigos e leigas, casais, que vão com seus filhos, não para buscar dinheiro, para buscar bem-estar em outras cidades, mas para evangelizar, verdadeiros missionários, médicos, enfermeiros, professores, pedreiros, carpinteiros, bombeiros, pessoas do grupo, né, do povo, que saem para fazer o bem. Isso é missão. E aqui está, né, no nosso cartaz ali da animação, estamos no mês missionário. O que está escrito ali naquele cartaz? Vamos ler juntos? Jesus é missão. Jesus Cristo é missão. E vem uma frase ali: não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. É o capítulo 4, versículo 20 dos Atos. Como uma janela. E na janela, as pessoas cuidando umas das outras. Ali, pessoas lembrando ali os povos indígenas, negros, negras, crianças, as máscaras, o cuidado, a saúde. E lá no centro, a figura aqui de Jesus. E alguém pedindo ajuda: socorre-me, como aquele homem do Evangelho, aquele leproso, tem piedade de mim. E aí, ao longo do mês missionário, tem 9 encontros sugerindo para nós não deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos na família, o que vimos e ouvimos das pessoas em situação de rua. A Regina
e o Carlos daqui participam também, não deixar de falar do que vimos e ouvimos das pessoas dentro da nossa casa, dos idosos, dos enfermos, dos que sofrem. Ou seja, Jesus Cristo é missão. Então nós também, como discípulos de Jesus, nossa vida precisa ser também uma vida de apóstolos, missionários da compaixão e da esperança. Compadecer-se, a esperança também. E aí a gente termina lembrando os comentários que o Papa fez a respeito do Evangelho de hoje. O primeiro, na missa de manhã, abrindo o sínodo dos bispos em 2023. Ontem teve um momento de reflexão, hoje a missa de abertura. Vai ser só em 2023, mas é a primeira vez que o Papa, também, como fez com o sínodo dos jovens, das famílias, pede para escutar o povo, escutar as lideranças, os leigos, os mais simples, como que eles querem ver a igreja, como que querem de fato aprender com Jesus, e o que é que eles esperam da igreja, do Papa, dos bispos e deles mesmos. Então, escutar. E hoje ele falava, né? E esse sínodo não é um parlamento, é um momento de escutar. Ele lembrou 3 verbos comparando o Evangelho. Sínodo significa caminho, caminhar juntos. Sínodo eclesial da igreja, mostrando assim, que é preciso haver comunhão, missão e participação. Participação em tudo aquilo que está ao nosso alcance, para sermos esses testemunhas desse reino de Deus. Aí ele lembra do encontrar, o homem que se encontrou com Jesus, depois ver, escutar, Jesus escuta sempre, e discernir. Discernir para não ficarmos apegados, estarmos prontos a seguir. E depois, na oração do Ângelus, comentando esse mesmo evangelho, o Papa fala da fé, de nos deixarmos tocar pelo amor misericordioso de Jesus, e dizendo que essa nossa fé precisa nos levar, de fato, ao total desapego de nós mesmos. Ele pergunta, como é que está a nossa fé? Ele fala que uma fé doente, uma fé fraca, é como uma mesa com alimentos nutritivos, ricos, mas sem sabor, sem sal. Até fez a comparação com uma partida de futebol. Uma fé doente, uma fé fraca, é como uma partida de futebol bem jogada, mas que não sai o gol, que não dá aquela vibração. Olhem bem as comparações do Papa Francisco. Então, que as crianças, os adultos, jovens, nós, discípulos e discípulos do Cristo, devotos e devotas de Nossa Senhora Aparecida, tenhamos o dom da sabedoria. E esse dom que nos ajude. Tive uma notícia boa do José Adão hoje, falando que buscou lá na secretaria 16 livros da Palavra de Deus, que nos ajudam a preparar para a 6ª Semana Social Brasileira, o mutirão por teto, por trabalho, por pão, por terra. Os encontros do grupo de reflexão desse mês, em comunhão com o mesmo missionário, a missão. Então seja esse o nosso compromisso, terminando a festa de Nossa Senhora Aparecida depois de amanhã. Vir aqui para a comunidade, porque ainda não pode ser em casa, começar a refletir também a palavra de Deus, que é viva e eficaz e transforma o nosso coração quando a gente se deixa tocar por essa palavra de Deus. Então, antes de professar a fé, peçamos a Nossa Senhora, que é a sede da sabedoria, que soube desapegar-se de tudo e não colocou nenhum mas, quando Deus a chamou, através do anjo Gabriel, para ser a mãe de Jesus. Ela não falou, eu aceito, mas... Quantas vezes a gente costuma dar um mas aí, não é? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então ela é a total, é aquela que melhor colocou sua fé com gratuidade, com amor, ensinando-nos a seguir da melhor maneira o Cristo Jesus. Então, antes da gente professar a fé, pensemos na palavra, que vive e eficaz, e no dom da sabedoria que precisamos para saber discernir melhor a vontade de Deus.